Salve Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo pré-jogo de Corinthians e Barcelona em Guayaquil, o jogo da volta, terceira fase, pré-Libertadores. Jogo da ida, 3-0 pros caras. Eu vou te dar duas óticas diferentes aqui, razão ou emoção. Você escolhe a qual acreditar para assistir esse jogo. Vem pra tela do meu computador, razão nos mostra algo muito difícil, quase impossível. O Barcelona meteu 3-0 na gente, ele foi amplamente superior, todos os dados e estatísticas são favoráveis a ele nessa partida de ida. O Corinthians não jogou futebol, foi um absurdo, completo, terrível. Só tivemos um chute a gol, foi numa única bola que o Breno Bidon conseguiu firmar a perna e conseguiu fazer o cruzamento alcançando o Memphis, que foi um chute perigoso. Teve também o chute do Maicon, que acabou explodindo na trave, mas não conta como chute a gol. Dói lembrar daquele jogo. E algo que também a gente pode colocar aqui na conta da razão, que é muito difícil, que nas últimas 12 vezes que o Corinthians começou perdendo o mata-mata na Libertadores, somente em uma vez conseguiu virar esse placar, que foi lá no ano de 2000 contra o Rosário Central, que a gente passou inclusive nos pênaltis. A gente tomou 3-2, depois fez 3-2 e passou nos penais. E em 2020, que a gente conseguiu vencer também. Na pré-Libertadores, que a gente foi eliminado, hein? A gente perdeu pro Guarani, depois ganhou em casa de 2-1, só que 2-1. Lá tinha o gol fora de casa e esse dos caras fora de casa acabou nos eliminando também. No mais, o Corinthians sofre quando perde o primeiro jogo do mata-mata na Libertadores. É triste, né? Só que agora eu vou te dar dados positivos para você acreditar. O Corinthians conseguiu já 44 vezes na Neoquímica Arena o placar que nos favoreceria avançar para a fase de grupos da Libertadores. E eu não vou pegar aqui 2014, 2015, que 2015 inclusive foi o ano que a gente mais conseguiu esse placar. A gente teve várias, 4-0 contra o Once Caldas, a Libertadores contra o Danúbio, olha só, Brasileirão também várias vezes. Só que a gente vai tendo times ruins, teve até anos que a gente não conseguiu ganhar de 3-0, visto aqui 2018, que em 2017 apenas uma vez contra o Bahia e em 2019 apenas uma vez contra o Avaí. Em 2018 a gente não conseguiu vencer por mais de 3-0. Aí tivemos anos difíceis, duros. Em 2022 a gente conseguiu também ter bons anos com placares elásticos. 2023 pouquíssimos, a gente estava muito mal. Só que ano passado, mais próximo da gente, que inclusive alguns desses resultados foram com esse elenco, a gente conseguiu. Contra o Fortaleza, Copa Sul-Americana, a gente meteu 3 nos caras também. Aí, contra o Atlético Paranaense 5-2, contra o Bahia 3-0, tudo isso daqui nos leva para os pênaltis e a gente tem o goleiro Hugo, caso isso aconteça, para nos ajudar, nos auxiliar a levar para a próxima fase na Libertadores. Eu acho que 3-0 óbvio tá sensacional, 4 gols de diferença aí é quase impossível, mais um 3-0, um 4-1, porque o Corinthians tem a cisma de não passar um jogo com a defesa em zero, dá, cara. Dá, eu sou burro, sou ingênuo, mas dá, vai Corinthians. E o canal estagnou em 49 mil inscritos, a gente tá pertinho de 50 mil inscritos e 40% da galera que assiste os vídeos ainda não é inscrito. Então se inscreve agora mesmo, confere aqui embaixo, você pode estar assistindo os vídeos aqui do canal, mas ainda não é inscrito. Fazendo isso ajuda demais a gente continuar ativo aqui no YouTube. Tem muita gente que assiste pela televisão e muita gente não se inscreve por conta disso. Então pega do celular rapidão, custa nada, valeu, forte abraço. Quer mais uma coisa positiva? No último jogo eles tomaram 4-0 do Independente Del Valle jogando em casa pelo campeonato equatoriano. Mas você vai dizer, Alisson, mas aí era o time misto, o time reserva. Reserva não, era misto, porque tem muitos jogadores que inclusive você pode conferir, que jogaram aqui contra o Corinthians, que jogaram aqui também. O goleiro jogou, o zagueiro aqui, o 14 jogou. O Ribeiro jogou também, que fez gol inclusive contra a gente. O Coruso aqui, que jogou, fez 2 gols contra a gente, não entrou de titular, mas jogou durante a partida. Assim como o brasileiro Leonai lá também, que jogou muito, também entrou no decorrer do jogo. Ou seja, não era um catado, um time totalmente alternativo do Barcelona. Eram jogadores que estavam entre titulares e aqueles reservas que participam frequentemente da equipe principal durante a partida. E tomaram 4-0, sentiram o gosto
da derrota acachapante que pode vir contra o Corinthians. Para eles ficarem espertos. Eles tomaram, inclusive, aqui, ó, algo muito importante. Um expulso com 10 minutos de jogo que acabou abrindo a porteira e os caras conseguiram fazer aí 3 gols após a expulsão. Então, Libertadores, mata-mata, o estilo da arbitragem é diferente também. Entrar na cabeça dos caras é fundamental e não deixar que isso aconteça com a gente também. Tem que saber jogar. Jogo de Copa pode virar a chavinha do nada. Então a questão de um saldo aí de gols muito grande em jogo de Copa, isso pode acontecer de uma hora para outra. Assim como aconteceu no jogo contra a gente. Eles estavam ganhando de 1-0 até os 80 minutos, quando nos 80 eles fizeram 2 e 84 aumentaram para 3-0. Pode acontecer isso no jogo de volta também. E olha só, outros dados positivos inclusive aqui, ó, trazido pelo Vessone lá na conta do X, Twitter dele. O Corinthians não perde há 7 meses jogando em casa na Neoquímica Arena. O Corinthians perdeu apenas um dos últimos 30 jogos jogados em Itaquera também, a gente é muito forte lá. O Corinthians perdeu apenas um dos últimos 11 mata-matas decisivos em Itaquera. Então, a parte do vencer está muito já inclinado para o Corinthians e as próprias estatísticas estão colocando isso em mesa. Agora o que mais vai pegar é essa grande dilatação aí no resultado, né? A gente ter realmente um 3-0, um 4-1 para que a gente consiga levar para os pênaltis. Isso daqui o Vessone estava falando sobre o jogo contra o Santos, mas obviamente serve, né? São jogos disputados na Neoquímica Arena, a gente pode colocar essas estatísticas para o jogo de logo mais também. E um ponto positivo também, teremos os nossos principais jogadores à disposição para esse jogo aqui, apesar de que alguns, já vou falar nesse vídeo aqui, também não estão 100%, a gente já vai falar sobre eles. E ó, em mata-mata pelo Corinthians, 8 jogos e 8 participações em gol de Memphis Depay, dados aqui trazidos pelo SofaScore. Olha só que absurdo, apenas um gol realmente, mas são 7 assistências. E o Memphis, que sempre está recuando um pouco mais do que está esperando bola lá na frente, está fazendo até esse papel de 10. Ter muitas assistências, participações para gol é muito importante, independente se gol direto ou apenas passes para ele. Em minutos jogados, se não for contar apenas partidas como número geral, 76 minutos para ele participar de um gol é muita coisa. E olha só, aqui inclusive a gente pode ver em gráfico, somente no bendito jogo contra o Barcelona e Guayaquil é que ele não participou direto para gol, afinal o Corinthians não fez gol, né? Inclusive foi a única partida do ano que o Corinthians passou zerado no ataque. Mas contra Fortaleza assistência, contra o Racing assistência, contra o Racing assistência, contra o CV assistência, o CV de novo assistência, contra o Mirassol gol e assistência, e agora no último clássico contra o Santos semifinal, assistência também. Pô, o Memphis tá tão bem que até os rivais bugou a mente do garotinho aqui, sensacional, né, meus amigos? Pô, esse cara é corintiano, na alma dele tá no Corinthians, não é possível, cara. Vem a câmera, a primeira coisa que ele lembra é a comemoração do mês. Corre pra cá, garotinho. E aquilo que eu falei, a gente tá com a escalação em 100%, mas talvez nem todos os jogadores estejam na sua forma, no seu 100% físico. Começando aqui pelo Rodrigo Garro, que já mostra aqui sinais de que ele não estava 100%, inclusive nesses últimos jogos, e que ele vai para o sacrifício contra o Barcelona e Guayaquil também, porque é um jogo importantíssimo, jogo da vida aí para o Corinthians na Libertadores. Aspas para o próprio Rodrigo Garro: a dor no meu joelho ainda existe, estou fazendo o possível para não perder jogos e ajudar o clube, mas infelizmente a dor ainda está. Estou tentando tirar a dor e voltar a estar 100%, disse o Rodrigo Garro, justamente após o jogo contra o Santos. E a gente nota, a gente sente mesmo que o Rodrigo Garro não tá participando no seu máximo, igual estava aí no final do ano passado, né? E pô, a torcida não perde, né, cara? Isso aqui é sensacional, ó. O filho do Rodrigo Garro comemorando o gol do pai que deu classificação pro Corinthians. E ó os comentários dos caras aqui, ó. Pô, moleque, dorme cedo, seu pai tá começando os jogos cansado, hein? Tenho certeza que é porque você acorda ele. Fica ligado, moleque. Papinha e dorme tranquilo, entendeu? E é isso que o Gabriel Moura comentou aqui, ó. Já nasce tomando pressão. Pô, no Corinthians é assim, cara. Vão cobrar na frente da creche do moleque já já. E pô, ele, né, cara? Yuri Alberto tomou aquela entrada criminosa, só que o Yuri Alberto é um touro, meus amigos. Ele pode tomar a entrada mais feia da vida, que ele não vai se contundir seriamente e vai conseguir participar dos 90 minutos correndo full time, marcando, atacando. O cara é realmente uma máquina. Fisicamente não tem pra ninguém, pô. Mesmo com esses poréns, a gente vai ter força máxima. E eu acredito que o Vampirão vai entrar, inclusive, com a mesma escalação que a gente jogou contra o Santos.
Os históricos aqui, confrontos entre Barcelona, Guayaquil e Corinthians são poucos, como eu mostrei no pré-jogo lá da semana passada. A gente só tinha um amistoso entre Corinthians e Barcelona, foi lá em 66, onde o Corinthians também teve uma goleada 5-1 em cima dos caras, depois a gente tomou 3-0 semana passada, e agora a gente precisa novamente dar uma goleada em cima deles. Então o histórico são apenas 2 jogos, não tem muita margem aqui pra gente fazer uma análise, mas são de muitos gols. A gente tá falando aqui de 9 gols em 2 jogos, uma média de 4.5, ou seja, se acontecer isso novamente, teremos classificação do Corinthians, espero que pro nosso lado, inclusive. E escalação, meus amigos, do que eu tô falando? Tô falando de Hugo no gol, eu tô falando de Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Bidu, porque a gente não pode ter o Angileri, infelizmente, nessa fase da Libertadores, somente se avançarmos para a fase de grupos. Pô, tem que ir Bidu, né? Não tem discussão nenhuma de entrar com o Hugo, porque a gente precisa de ataque 100% do tempo. E aí entra inclusive um questionamento se o Corinthians não poderia ir inclusive mais para cima do que colocar, por exemplo, o Ranieri para jogo. E aí eu discordaria, particularmente eu discordo, porque a gente precisa ter um time muito bem encaixado. O time dos caras não é bobo, e ter um meio de campo presente, físico, que se impõe e consiga recuperar a bola rapidamente marcando pressão, é tão importante quanto ter um monte de boneco solto lá na frente sem conseguir chegar a bola neles. Muito mais importante, inclusive, falando. Muito por isso que eu acho que vai vir Ranieri sim, Martinez, Carrilho e Garro nesse meio de campo, e lá na frente, claro, eles, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Ranieri, inclusive, no gol contra o Santos, tava ele participando, ele tava lá na frente atacando, conseguiu bloquear o cara antes do chute, o Rodrigo Garro, que propiciou o Garro ter um pouco mais de liberdade e fazer esse gol incrível por ele ter espaço, conseguiu carregar a perninha esquerda e dar uma canhotada no lado direito do goleiro do Santos, que deu com a cara na trave. Então não é por ter peças como, por exemplo, Ranieri e Martinez em campo que necessariamente o Corinthians estará recuado para esse jogo, não. Acho sim que esse é o melhor time para a gente iniciar o jogo. Aí, no decorrer, Alisson apertou segundo tempo, estão precisando de gol. Aí vai pro abafa, faz algumas alterações, tira um volante, coloca mais um atacante, faz um 4-3-3, por exemplo. Num abafa ainda mais absurdo, a gente pode ter a volta do Coronado também, tira um defensor e vai para um 4-2-4, manda todo mundo lá na frente e vai pro abafa. Aqui, até para não perder posições e não ficar aquele catado lá na frente, eu acho que até o Romero encaixa melhor, apesar do Thales. Pô, complicado pro Thales, que ele é o cara que tá fazendo muitos gols aí no Campeonato Paulista, nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Mas taticamente a gente não perde tanto de todo mundo lá na frente se colocar o Romero do que colocar o Thales lá pela esquerda. O Memphis já faz mais essa esquerda. O Yuri já faz mais esse centroavante, e o Romero é nato a posição dele pela direita. Se a gente coloca o Thales, por exemplo, a gente tem que deslocar o Memphis mais pro centro e o Yuri virar um ponta. Coisa que já foge das características de todos ali, para a gente colocar o Thales dentro da sua melhor posição. Para que a gente consiga, nessa pressão inicial, já conseguir 1, 2 gols já no primeiro tempo, para a gente não precisar ir pro tudo ou nada, acabar abrindo demais o time, porque o contra-ataque dos caras pode ser fatal, e apenas um golzinho deles coloca a gente numa enrascada absurda. E fica tranquilo, se inscreve no canal, porque depois de Libertadores a gente vai falar sobre a final do Campeonato Paulista também, tudo em detalhes. E é isso daqui, claro, isso daqui é uma montagem, é fake, não é real, mas ainda que os demônios me cerquem por todos os lados, eu não temerei. Angel Romero, claro que isso é fake, né? Mas, meus amigos, quando a gente simula uma falta lá na casa dos caras, não tem discussão, é expulsão. Quando os caras simulam um pênalti, 1-0, e os caras se classificam pra final. 2 pesos, 2 medidas, né? Tão de sacanagem. Bando Store, para você que quer uma peita com um valor super acessível a partir de R$ 69,00, camisas modelo torcedor, modelo jogador. Em breve estarão disponíveis as novas também dessa temporada. Enfim, corre pro abraço, garanta aqui agora mesmo nos links da descrição, comentário fixado também. Se você estiver pela televisão, por exemplo, pega o celular, digita rapidinho aqui, bandostore.com, que você vai encontrar rapidamente. Se inscreve aí no canal, meus amigos, curta, deixe seu like, comentário aqui embaixo, muito importante esse engajamento, porque o YouTube entende que o canal é importante, e espalhe esse vídeo para mais corintianos. E agora vamos pro tudo ou nada, meus amigos. Coloque sua emoção à frente da sua razão, não temos opção. É acreditar, o Corinthians
tem a possibilidade de fazer também algo histórico inimaginável, e vamos por mais. Imagina se a gente consegue fazer esse resultado, seria absolutamente incrível, entraria para a história aqueles jogos inesquecíveis da história do Sport Clube Corinthians Paulista. Forte abraço, muito obrigado por acompanhar o pré-jogo. Que falou foi o Alisson e vai Corinthians!